Lá em Mateus capítulo 10, versículo é o 6. Ele chamou os discípulos, disse que dava a eles poder sobre os espíritos imundos para os expulsar e para curar doenças e enfermidades. E em seguida, Jesus falou o seguinte, versículo 6. Mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele pôs um limite para eles não podiam ir para ele falou assim no versículo 5, Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou dizendo, era ordem, não podiam fazer fora disso, não ireis pelo caminho da gente, iriam fazer como ele fez. O homem sempre tenta encontrar um caminho mais fácil, que é um caminho que não é perfeito, é um caminho de engano. Para fazer a obra de Deus, nós não podemos fazer com as melhores cabeças dos homens. Pegar um professor de marketing, de propaganda, ele vai dizer, faz assim que você superlota a igreja. Vai superlotar mesmo, mas não de pessoas procurando Deus, pessoas sendo enganadas. E quando nós fazemos, como diz a palavra do Senhor Deus, nós estamos ajudando vidas que Deus já preparou para serem abençoadas, e aí o povo vai se convertendo, a igreja vai enchendo, em pouco tempo ela está já precisando de mais reuniões por causa do povo que está vindo e sendo abençoado. E aí as pessoas realmente resolvem os seus problemas. Se nós pegarmos qualquer conselho, não vai funcionar. Quando eu comecei na televisão, tinha um pregador famoso que me convidou para um almoço e disse assim, Soares, eu quero te ensinar, para você é novo, você está na televisão, para você sacudir a grande São Paulo, encher as suas igrejas como nunca viu. Eu falei assim, não, mas eu estou procurando de Deus, né? A coisa. Não, você tem que fazer o seguinte, 5 horas da manhã você tem que estar no grande ABCD, ir nas portas das fábricas e falar contra as fábricas, agitar as massas, e as massas vão crer em você. Eu falei, não é isso que Jesus mandou fazer. Filipe desceu a Samaria e pregava a Cristo, é isso que eu tenho que fazer. E o povo dava atenção porque viu os milagres que Deus fazia através de Filipe. Paralítico era curado, demônios eram expulsos, cegos, surdo, mudo eram curados. E aí é que interessa. Não, mas vai por esse caminho. Eu falei, eu agradeço o Senhor, mas vou fazer igual Jesus falou, que é melhor. E sempre foi melhor assim. A mesma coisa com a gente. Às vezes nós vamos perguntar a uma pessoa, assunto de fé, que ela nem sabe o que é fé, não entende nada. E ela então tem um conselho para dar. Mas nós temos um conselho do Espírito Santo. E quando nós temos esse conselho, aí Deus nos abençoa. Daqui a pouquinho eu vou falar do conselho de Paulo a Timóteo, mas estou aqui agora, dizendo, não ireis pelo caminho da gente, nem entrarei em cidades samaritanos. Samaritanos são os palestinos, porque quando Salmaneser, o rei da Síria, venceu o reino do norte, que eram 10 tribos, e levou todo mundo cativo, e depois foi Nabucodonosor que venceu o reino do sul, e levou a fina flor da mocidade. O Salmaneser colocou lá as pessoas, deixou os pobrezinhos que não tinham profissão, não tinham preparo, e pegou das outras nações pobrezinhos e mandou para lá. Então eles começaram a se mesclar uns com os outros, fizeram um culto parecido com o bíblico, não tinha essa profundidade e não adiantava nada. Aí Jesus disse, vocês não entram na cidade samaritana, cidade de místicos, vocês têm que levar a palavra como ela é para as pessoas então entenderem quem é Deus. Porque na hora da aprovação, meu irmão, se você não estiver enraizado na palavra de Deus, você vai ficar até com raiva da gente. Poxa, mas não me ensinaram a verdade, eu não sei o que fazer. Mas se você aprender, você vai fazer por si próprio e vai se levantar e vai sair. O Senhor Jesus disse que cada um de nós seremos salgados com fogo, quer dizer, vamos passar por provação. E Deus permite essas provações para que a gente possa ser bem sucedido. Mas aqueles que na igreja parecem aqueles alunos da escola que só sabem colar, na hora que se formam não sabem resolver um problema. Vai fazer uma planta, faz tudo errado. Eu já falando dos arquitetos aí. Então vai consultar uma pessoa, consulta errado, dá o remédio errado, porque não aprendeu. Nós temos que aprender porque a palavra de Deus é a verdade. Aí o versículo 6 diz assim, mas ide. A igreja tem que sempre estar em andamento, está sempre se movendo. Ele diz, vocês vão,
Não fique esperando que o povo venha, não. Faça algumas coisas para que as pessoas entendam que aqui tem poder. Mas ide, ele falou, antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tem muita gente que está nessa qualificação. Essas pessoas querem Deus, querem a verdade, mas não entendem, elas estão perdidas em vários ensinamentos. Uma pessoa fala uma coisa, outra fala outra. Nós, se quisermos fazer um povo para Deus, temos que falar a verdade, a Bíblia, porque nunca houve um defeito na Bíblia e não haverá. Nunca houve um erro. Não teve uma pessoa que creu em Deus e quebrou a cara, como se diz. Não, todas as pessoas foram abençoadas. Então nós temos que essas ovelhas que estão precisando de se encontrar. E porque não encontram, fazem coisas erradas e não vão ter a salvação eterna. Aí nós estamos agradando a Deus e Deus vai se agradar da gente e vai ser abençoado por Jesus. Eu falei que ia falar de Timóteo, capítulo 2, segunda carta, Timóteo 2. Quem está pela primeira vez pode falar, mas por que o missionário só fala da Bíblia? Porque é a única verdade que tem. Se eu falar de mim, não vai acontecer nada. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quando eu dou a palavra, você entende, você tem uma segurança, uma certeza que aquela bênção é sua. Isso é fé. É tudo que você precisa fazer. Depois, aí sim, a gente vai orar e você deve tirar o medo fora, porque o medo atrapalha. E muitas vezes a pessoa está curada, mas o medo não está deixando que ela ande, não está deixando que ela levante a mão, como o João Carlos lá que tinha esse mal de Parkinson, não parava, mas estendeu a mão e todo mundo viu a mão dele parada. E muitas outras coisas aconteceram e graças a Deus por isso. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele chamava Timóteo de filho, não era filho dele, mas era a atenção que ele tinha por esse jovem, que tinha sim uma grande vontade de fazer a obra de Deus e fez a obra de Deus. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Isso aqui é uma mensagem para todos nós, para mim e para você. O que missionário ele queria dizer por fortificar na graça? Hoje, quando a pessoa é simpática, essa pessoa é graciosa, mas não é isso que Deus está falando. A graça é o contrário da lei de Moisés. A lei de Moisés era dura, era inflexível. A pessoa tinha que cumprir tudo para poder ser abençoada, mas era o melhor para aquela época. Porque de Adão, quando caiu, até Moisés, quem mandou no mundo foi a morte, a natureza do diabo. De Moisés até o nascimento de Cristo, quem mandou foi a lei de Moisés, que era o melhor para aquele povo que não estava salvo. Eles tinham que crer na esperança que um dia seriam salvos. E por que não estavam salvos? Porque Jesus não tinha vindo ainda e não tinha morrido em nosso lugar, pagado o preço. Hoje, após Jesus, quem manda é a graça de Deus. Você sentiu o desejo de ser de Deus, de buscar Deus? A graça de Deus é poderosíssima. Ela é o mover de Deus em nossa direção, que derruba qualquer poder maligno, que cura qualquer enfermidade e que nos dá a paz que nós precisamos. Essa graça está à nossa disposição, basta que nós a reivindiquemos e creiamos que ela está conosco. Quando você está bem na fé, você não tem que temer nada não. Se algum mal vai tocando em você, vai embora que eu não te aceito. Só isso, uma vez só. Você fica firme. Quando as pessoas aprendem isso, fica fácil orar por elas, porque elas estão crendo e naquele momento Deus cura, Deus faz maravilha. Quando não aprende, fica mais difícil. Mas tenho visto isso em todo lugar, até em lugares... Guadalajara, por exemplo, no México, 95% não é evangélico, é da religião tradicional. A ponto de um dia chegar lá um senhor e chegou na porta meio assustado assim, um dos pastores estava lá, o senhor é da igreja? Sim, sou. Aí ele falou assim, escuta, se eu assistir a reunião do Dr. Soares, vocês não vão contar para o padre que eu vim aqui não, né? Não, a gente não conta não. Então, muita graça, foi lá e sentou, quer dizer, não entende nada do que é o evangelho. O medo do padre descobrir que ele foi lá e dá uma bronca nele.
Se 95% é. E um dia fizemos uma reunião lá, também a igreja era grande, maior do que essa aqui também, era um cinema antigo, mas bom. E foi ali curado, eu não contei quantas pessoas, mas de 13 a 15 pessoas pegaram a muleta, a bengala, puseram no ombro e saíram andando. Coisa que nunca ninguém viu fazer uma coisa dessa. É esse que é o Evangelho. Então nós temos que ir, como eu disse ali. Quando a gente vai, nós estamos cumprindo a ordem de Deus. Deus vai conosco. Se nós não vamos, Ele não vai. Às vezes a pessoa não está ainda, não aprendeu ainda e não está naquela posição que ela pode ir a um campo missionário. Ela morre de medo. Não, eu tenho que ir, e se acontecer alguma coisa, não, você não tem que ter medo. Se Deus mandou, você vai. E você vai em nome de Cristo, e Deus vai lhe usar e vai lhe abençoar. Onde quer que a gente tenha ido, em todo esse mundo, nós temos visto pessoas serem milagrosamente curadas, porque a palavra de Deus traz essa revelação. E quando você aprende que Ele cura, que Ele faz a obra, meu irmãozinho, você só tem uma coisa, agir em nome de Jesus. Se você não aprende, ainda não aprendeu, tem que aprender mais, tem que ir ouvindo. Claro que um pouquinho de luz já tira você da escuridão. Você está num lugar completamente escuro, enquanto uma caixa de fósforo só tinha um palito. Você olhou bem, o que eu faço para sair daqui agora? Riscou, você já sabe, saiu correndo, você ainda consegue até chegar no lugar que está mais de segurança. Agora, se você tiver uma vela, é melhor. Se tiver uma lanterna, nem se fala. E se a luz voltar, então você está em casa. Então nós precisamos que a luz volte para nós, nosso corpo seja iluminado. Paulo disse aqui para Timóteo: e tu, meu filho, o carinho dele para Timóteo era muito grande, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. Essa graça de Deus que fez ele vir morrer em nosso lugar, pagar o preço, ela fortifica o nosso interior. Quanto mais aprendermos de Cristo e crermos nele, tem gente que não crê, irmão, começa a desviar, daqui um pouquinho está desviado. Nós já tomamos uma posição com Cristo, vamos ficar nessa posição e vamos avançar e vamos crer em grandes coisas que Deus vai fazer. E quanto mais crermos, mais nós conseguiremos. Então, ela fortifica a gente, fortifique-te na graça que é em Cristo Jesus. Paulo era um pregador, vamos dizer assim, muito usado por Deus, e estava ensinando a um novato. Está ensinando a mim e a você. Nós precisamos nos fortificar na graça, porque quando o inimigo vem, ele é mais ou menos como qualquer nação que vai entrar em guerra com a outra. Eles estudam como vive aquele povo, onde está o recurso de resistência daquele povo, e de repente eles então invadem e destroem as coisas ali. O inimigo é a mesma coisa. Ele não vem só colocar uma dor em você, não. Há uns dias atrás ele já fez algumas coisas que você pensou errado e ficou chateado com alguém. Daí o momento exato para ele entrar, ele vai e coloca aquele mal. E você está meio perdido. Mas se você estiver fortificado na graça que há em Cristo Jesus, seja a tentação que vier, você não dá nem atenção a ela. Não, eu sou de Deus, e quando chegar, vai embora em nome de Jesus, e o mal terá que sair. Tudo isso porque está a palavra. Ele disse mais: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste? Paulo não falou só para ele. Ele estava no meio do povo, e Paulo falou: a melhor coisa de aconselhar as pessoas não é no gabinete. Claro que a casa você tem que receber. É aqui agora que você fala, eu não sei quem tem o problema que eu estou falando, mas Deus sabe por que Ele colocou essa palavra para eu entregar nessa reunião. A gente vem pedindo a Deus. Eu, por exemplo, tenho mais de 50 anos que eu estou no ministério. Agora, de consagrado, ainda não tem 50. Eu vou fazer em 25 agora, os 50 de consagrado. Mas já pregava, já levava as pessoas a Cristo, já expulsava os demônios. Então, eu já fazia a obra de Deus. E eu, com tantos anos, eu tenho mensagem guardada, eu poderia chegar a entregar. Mas eu prefiro que Deus me diga, que me faça sentir o que eu vou falar, porque é na sua necessidade. Ele controla exatamente as pessoas que precisam daquela palavra, que Ele quer atingi-las para que elas se livrem dos seus males. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste?
confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar os outros. Isso nós temos que fazer, porque a obra ela tem que alcançar as pessoas que estão precisando de ajuda. E se nós não tivermos essa sabedoria que ele está dizendo aqui, nós então, daqui a uns anos a gente não vai estar mais aqui, eu não sei quantos anos mais. Eu agora já faço 76, vamos dizer que eu ainda fico mais 30, não sei. Mas pode ir também amanhã. Tudo você está na mão de Deus. Agora, se você já está ensinando outros, você vai partir e eles vão continuar fazendo a obra. E é isso que é a preocupação no meu coração. Deus, eu preciso dar aquilo que realmente esse povo precisa, como deram a mim. Quantos pregadores eu tive, quantas reuniões eu assisti àqueles pastores. Eu só não gostava de um pastor que ele era sueco. Ele era lourinho, mas o cabelinho dele era meio assim, rebeldezinho. E eu não gostava porque era o seguinte, no Rio de Minas, que eu vou falar a verdade para você. Eu queria, quando era menino, chegar aos 18 anos para casar. Vai escutando. Não, o dia que eu fizer 18 anos, no dia seguinte eu caso e Jesus pode vir. E esse... já está indo. E esse pastor estava pregando e por acaso a gente lá era colocado assim mais um pouquinho atrás dele, assim do lado assim, mais para aqui. E eu ficava vendo aquele cabelinho levantado aqui. Aí eu disse, irmãos, já era velhinho ele. Jesus está voltando, você já vai falar a mesma coisa. A qualquer hora ele chega e eu, cara, Deus, segura Jesus até eu completar 18. Ele falando e eu segurando do outro lado. Aí eu caso, mas eu fui casar com 25, vai escutando isso aqui. Aí eu caso, no dia seguinte Jesus pode vir, não tem problema não. Mas sempre ele trazia essa palavra, mas o resto que ele trazia me ajudava também, só não gostava dessa parte. Quando ele falava, já vem o meu irmão aí falar essas coisas. Esquece isso, pastor, fala outra coisa. Bom, voltando aqui. Então nós temos que confiar a homens fiéis. Tem gente que não é fiel, irmão. Que nenhum de nós possamos ser achados assim. Quando Deus lhe dá um recado, fala para a pessoa. Peça a Ele sabedoria, porque você pode estar salvando uma vida. E se você não faz isso, você vai ser responsável. Quando Ele me chamou para pregar, eu ia para Moscou estudar medicina. Mas aí Ele me convenceu, eu disse, então Deus, o mundo perdeu o médico, o Senhor ganhou um pregador. E graças a Deus eu acho que eu fiz a minha parte, mas não estou satisfeito, ainda quero fazer mais. A minha busca de Deus é constante. Deus, abra o meu entendimento, me ajude a ensinar as pessoas, e Ele tem me ajudado. Agora vamos parar nesse versículo, talvez no culto anterior eu continuo, e vamos voltar lá em Mateus, no capítulo 10, porque tem coisas importantes aqui para nós, que eu quero estudar com você, que já encontrei, aqui está Atos. Cadê você, Mateus? Já encontrei o Mateus 10. Ele diz o seguinte aqui. Ele começa assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Irmão, cristão tem poder sobre todo espírito imundo. Deu-lhes poder. Eles seriam os sucessores. Nós somos sucessores de Jesus. A gente está aqui no púlpito, mas não somos melhor do que vocês, não. Nós somos irmãos em Cristo. Só que Deus está nos usando para ensinar a palavra e já temos uma experiência tal. Então, todo cristão tem poder sobre os espíritos imundos, que são pagos para destruir vidas. Tem gente que vai à falência por causa da obra deles. Tem gente que perde a esposa ou perde o marido porque alguém fez um trabalho. E a pessoa não sabe resistir, porque se souber na hora que vem, você sozinho dentro de si, está amarrado esse mal, ele não vai prosperar e eu não permito isso. E você então começa a ganhar vitórias, porque não tem como você orar em nome de Jesus, Jesus não fazer a obra. Para os expulsarem, não é para conversar com eles, ficar batendo papo, não, ao contrário, expulsar, tirar das pessoas, que Jesus mostrava como é que fazia isso. E para curarem toda enfermidade e todo mal. Então não se acanhe se você precisar um dia de oração e não tiver eu, pastor Jaime, um obreiro nosso ali ao seu lado, mas você conhece uma pessoa que é de Deus. Irmão, você pode fazer uma oração por mim? E quando fizer, você crê, não no que ela está falando, mas naquilo que ela está citando da palavra e que vai acontecer na sua vida. Quando você crê,
é como Jesus disse, quem crê verá a glória de Deus. Você vai ver como Deus vai operar na sua vida. Aí está aqui, dá o rol dos discípulos aqui, o nome que não nos interessa. Eu falei dos 5 e falei dos 6. Dos 6. O 7 é, e indo, tem que ir, não podemos parar. Pregai, temos que pregar com sabedoria, irmão. Às vezes uma pessoa está até falando besteira de Deus, você está ouvindo. Parece que essa pessoa nem vai se converter. Eu era corretor na minha juventude, e eu trabalhava para uma firma que no edifício dela tinha 3 elevadores. É grande. Quem conhece o Rio de Janeiro é junto ao Lago da Carioca, é 3 de maio, 47. Acho que era no 11º andar. Mas quando eu olhava assim, um certo assessorista, eu saía fora. Você vai subir? Não, eu vou subir daqui a pouco. Aí vinha outro e eu entrava. Que é o homem da mais boca suja que eu já vi na vida. Eu falei, meu Deus, como é que tem uma pessoa desse jeito? Mas não respeitava homem, mulher, não respeitava ninguém. Falava coisa errada ali e tal. Não sei se estava provocando para mandar ele embora. Sabe, tem empregado, às vezes quer ir embora, começa a agir dessa maneira. Aí um tempo eu esqueci, depois eu mudei de trabalho e tal, aí Deus me chamou, eu estava pregando no Rio, lá no local, no meio da canção eu falei, para aí, tem qualquer coisa que eu preciso saber aqui agora. Ele disse assim, você não era o assessorista lá dos elevadores, a 3 de maio 47? Era. E como é que você está aqui louvando a Deus? Aí de pé disse, missionário, mudou a minha vida, eu encontrei Jesus. Aquilo é passado, eu sou um homem, só falo de Jesus hoje. Eu falei, pessoal, olha, isso aqui é milagre. Você não sabe esse homem, quantas vezes eu invitei ele entrar no elevador dele, que ele só sabia falar mal de tudo. Mas, graças a Deus que ele aceitou Jesus. Passaram-se anos e ele foi salvo. Então não tem esse negócio que Deus não responde oração. Às vezes é uma resposta a longo tempo. Mas que vai responder, vai. Aí ele disse, indo, ele falou aqui que temos que estar indo, andando, não parados. Pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Mas agora eu vou falar uma coisa que ele não falou. Eu não posso pregar que o reino de Deus é chegado se eu não creio. Eu tenho que crer, eu tenho que experimentar que Deus cura, que Deus liberta, que Deus faz maravilhas.